Quanta história tem um palhaço para contar? Muitas, com certeza, né? E essas histórias foram parar em um livro do palhaço Cajuíno Castanho, ou para os mais próximos, Alexandre Penha. E é com ele que a gente bate um papo agora. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Elaine? Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Prazer é meu. Que legal você colocar no livro crônicas de um palhaço, contar a história aí dessa parte da vida. Isso era um sonho antigo nosso já. Nós temos um trabalho de quase 20 anos com palhaçaria na região de Maringá. E esse trabalho começou a se expandir para outras regiões, para o Paraná, para o Brasil e até que a gente começou a ir para o mundo. E aí, nas vivências de palhaçaria, a gente começou a acumular muitas histórias e aí veio um desejo de deixar elas registradas. E aí nasce, né, a ideia do livro. E você já escrevia, depois você só juntou as crônicas? Como é que foi isso? Sim, algumas crônicas aí já escrevi há mais de talvez 10 anos atrás, porque vinha esse desejo da gente não esquecer, né? Nossa memória, ela vai se perdendo. Então, nós registrávamos essas histórias e foram sendo guardadas e aí foram compiladas. E aí, nos últimos, talvez 5 anos, a gente teve uma condição de viajar mais, de acessar mais culturas diferentes. Então, a gente teve mais histórias para registrar. E aí o livro nasceu. Que legal. Eu vou mostrar aqui para o pessoal que está em casa o livro. E assim, as pessoas vão achar, mas é só história engraçada? O que tem aqui? Ah, muito legal. Elas são histórias, sim, com um foco de um olhar de um palhaço, né? O foco da imaginação, o olhar que o palhaço tem sobre o mundo, mas com um detalhe também que são algumas reflexões relacionadas à vida. Nós trabalhamos não só com a palhaçaria de palco, assim, de teatro, mas a gente trabalha em hospitais, a gente trabalha em asilos, hospitais psiquiátricos e espaços de vulnerabilidade por todo mundo. Então, como que a arte chegou nesse lugar, como ela se desenvolveu, o que a gente tirou de lição, que pessoas conhecemos. Então, tem muitas histórias assim inusitadas. Talvez uma das histórias mais malucas que eu sempre divido com as pessoas, eu vivenciei em São Paulo. No Centro Histórico de São Paulo, eu fui convidado uma vez para ir de palhaço fazer um trabalho num prostíbulo. Uau! Isso é surreal, não é? Sim. Porque são dois mundos totalmente diferentes. Um mundo muito pesado da prostituição. E a gente visitou um prédio, ele tinha um apelido de Treme-Treme. E aí, assim, era prostituição 24 horas e de repente entra um palhaço para quebrar essa rotina. Para quebrar esse mundo que é muito pesado. Então, assim, tem um pouco de tudo, né? Tivemos em lugares de situação de guerra. Então, o livro, ele registra essas histórias, né? Um pouco disso, né? E assim, você está há quanto tempo fazendo esse trabalho com palhaçaria? Já são quase 20 anos. E eu imagino assim que dá para fazer um filme, né? Sobre tudo isso, sobre essas histórias que você colocou aqui. O quanto isso mudou a sua vida, Alexandre? Olha, eu acho que assim, viajar, vivenciar, ele faz a gente sair do nosso mundo. E quando a gente sai do nosso mundo, a gente consegue enxergar melhor o nosso mundo. Então, assim, enquanto artista, me deu experiências de experimentar muita coisa. E aí, acho que enquanto pessoa, é de vivenciar essas múltiplas culturas e entender que é necessário humildade do meu lado, é necessário um olhar sem preconceito, é necessário, talvez, mais calma diante do outro. Então, eu acho que sim, artisticamente a gente teve uma grande evolução, mas acho que o ser humano, essas experiências vai moldando o nosso caráter, né? Pra gente entender que, no final de tudo, todo mundo é humano, todo mundo ri, todo mundo chora, todo mundo ama, todo mundo sente fome, sente dor. E a vida é isso, né? É verdade. Eu costumo dizer que quando a gente vai fazer um roteiro de um filme, de uma série, até de um documentário, é mais fácil fazer a pessoa chorar do que fazer a pessoa que está assistindo sorrir. Porque a dramaticidade, às vezes, é mais tranquila você puxar, né, para emoção e tudo mais. Como é que você construiu esse palhaço? Como é que você usa uma fórmula ou você, para cada situação, puxa uma história da cartola? Isso é muito legal. O palhaço, ele tem uma formação que a gente fala que é a formação para a vida. A gente acessa uma arte que é uma arte como qualquer outra arte, dança, música e etc., que é a palhaçaria. E aí, a partir das experiências, a gente vai dominando esse conhecimento. Então, começou de uma maneira muito amadora, muito simples, e aí a gente começou a se capacitar. E aí, lógico, as experiências nos ajudaram a entender cada contexto. Então, nós, como palhaço, nós temos os nossos truques na manga, a gente tem o nosso olhar já experimentado, mas muito do material a gente retira daquele momento. E é o que, por exemplo, aconteceu no mês de abril. No mês de abril, eu e minha esposa, que também ela é artista, ela é palhaça, a gente foi para a fronteira da Ucrânia. Olha só. Então, no meio do auge da guerra, tínhamos uns contatos na Ucrânia, na fronteira, e a gente foi para a fronteira da Moldávia com a Ucrânia trabalhar com esses públicos. Então, como que o palhaço, é bem isso que vocês, como é que o palhaço chega numa situação de extrema tensão, de extrema vulnerabilidade, de muita dor, sofrimento, medo, angústia e transforma aquilo? Aí é a arte do palhaço, de pegar
essa tragédia, essa tristeza e jogar com ela e transformar em alegria. É um pouco disso. Mas o que você fala é fundamental. É muito mais fácil fazer as pessoas emocionarem do que rirem. Porque a gente está em situações que às vezes o riso não é tão possível. E aí vem o palhaço com a mágica dele, né? E acontece às vezes de você começar seu trabalho num evento ou em algum lugar e você vê que as pessoas ainda não estão tão por dentro disso e você ter que lançar de alguma coisa para falar, não, peraí que esse povo precisa de um choque maior para rir. Existe um pouco disso, assim, às vezes lugares que são mais sérios, né? Lugares que às vezes não estão esperando essa figura. Então isso existe muito. Existe muito alguns lugares que nunca viram um palhaço. Então, no próprio Brasil, a gente teve uma vez a experiência de estar numa tribo indígena, no Xingu, outra vez num sertão, no Alto Sertão, e as crianças nunca tinham visto um palhaço. Então, você tem que construir junto com elas, naquele momento, naquela situação, a figura do palhaço, para que o palhaço é, para que é a função dele social. E aí depois também vira uma grande festa, mas existe muito isso, do palhaço às vezes ter que dar um choque de realidade, é muito comum. E eu acho que histórias muito interessantes devem ter também com o seu trabalho em hospitais, né? Sim, muitas histórias. A boa parte o livro é dividido em 4 partes interessantes, que são as vivências em Maringá, no Paraná, no Brasil e no mundo. Por isso que o título do livro é No Meio do Mundo, porque a gente está nessa loucura de rodar os lugares. Mas boa parte das histórias relacionadas a Maringá tem relação com o trabalho em hospitais, asilos, hospitais psiquiátricos. Porque é um lugar de muita angústia. Principalmente para a criança. A criança, ela não tem essa perspectiva de entender o internamento, né? O adulto é mais fácil, mas a criança não. Então, acessar esse espaço da criança no hospital é muito duro, é muito difícil, mas o palhaço consegue. Isso é maravilhoso. Assim. A gente tem muita história, muita coisa bacana que ficou marcada na nossa mente, na nossa memória, e a gente vai levar para a vida, né? E o retorno deve ser fabuloso, né? Porque você sabe que quem está ali está sofrendo. Até a criança talvez seja até mais fácil tirar um sorriso, mas um adulto com dor, por exemplo, você conseguir tirar um sorriso de uma pessoa assim, sim, deve ser assim, não tem o que pague, né? Não tem. E também tem a questão de às vezes estar próximo, às vezes, à morte, entendeu? Que são... Nós, seres humanos, temos os nossos tabus, é normal. Então, é super interessante isso, né? Então, às vezes, a gente lida com pessoas que a gente sabe que a gente está próximo da morte. E a pessoa está naquela angústia e tudo mais. E o palhaço, ele tem algo que é muito bacana. Nós somos seres racionais, por excelência. Reais, objetivos. O palhaço, ele trabalha com o mundo da imaginação, do lúdico. Então, mesmo diante de qualquer situação, da dor, às vezes da angústia de repente, partir, o palhaço consegue tirar coisas diferentes. Então, muita coisa legal, muita coisa bacana. Que bom trazer um pouco de alívio num momento como esse. Ah, não, é fantástico. É tanto alívio para eles, para os acompanhantes, para a equipe médica, né? Acaba virando uma grande festa, um grande circo, né? Exatamente, um remedinho de felicidade ali no momento, né? Fundamental para todo mundo. Alexandre, quem quiser o livro consegue, como é que tá? Ó, esse livro é muito legal porque ele foi editado com uma verba pública. Então eu sempre falo para as pessoas assim, eu não estou presenteando, esse livro é nosso, é público. Então assim, para quem quiser, tem o Instagram da Escola de Palhaço, que é o meu Instagram. Tem o Instagram também do livro, que é o livro No Meio do Mundo. E também para quem quiser retirar de maneira mais fácil, na Biblioteca Municipal de Maringá. Tem alguns exemplares lá, é só chegar e falar, olha, eu vim retirar. Ele é feito com o edital do Prêmio Aniceto Mate, pela Secretaria de Cultura de Maringá. Então, esse livro é público, esse livro é nosso. Que legal. Só repete o seu Instagram para quem quiser fazer contato. Ah, legal. O Instagram é Escola de Palhaco, né? Palhaço. Ou o outro Instagram também, que é específico só do projeto do livro, é Livro No Meio do Mundo. Tá certo. Tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Amiga, viu? eu que agradeço e esse livro é para você, de presente. Muito obrigada. Vou Tá adorar bom? ler essas histórias. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço.